Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Eu venho hoje para me regozijar em Deus com você, engrandecer o nome do Senhor, porque a grande felicidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é saber que pode haver uma cura ou uma prosperidade, fatos que ocorrem, claro, mas é saber que o nosso nome está inscrito no livro da vida, está arrolado nos céus e que a nossa pátria verdadeira é lá em cima. Não somos daqui desta terra. Aqui estamos em peregrinação, mas na realidade a nossa morada é outra. Jesus disse: eu vou preparar-vos morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Saber que eu sou um cidadão dos céus, saber que eu tenho parte com Deus, ainda que neste corpo físico, sou parte do reino, sou parte da vida espiritual, sou um abençoado, um predestinado em amor. Sabe, a minha identidade, a sua identidade, tem a ver exatamente com a identidade de Deus. Somos um espírito com Ele. Ele se nos tornou sabedoria, justiça, misericórdia. Sabe, é maravilhoso você saber que você é um cidadão dos céus. Os nossos nomes estão arrolados nos altos céus. Essa foi uma expressão que Jesus usou quando os discípulos vieram, os primeiros apóstolos, disseram: olha, os demônios nos submeteram, as pessoas foram libertas. Ele disse: que a vossa alegria não seja em função disto, mas que o vosso nome está arrolado nos céus. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. A minha saudação a todos, dizendo-lhes graça, paz, misericórdia e amor, em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Durante esses últimos 3 cultos, a outra quarta-feira, o primeiro domingo e esta quarta-feira passada, eu estive falando sobre a analogia entre a águia e o cristão, encorajando, motivando as pessoas a não permitirem que os fracassados as puxem para baixo, que pessoas desviem do foco. Encorajei a igreja a voar alto. Nós, efetivamente, não somos um chamado para ser outra coisa que não águias do Senhor. Então, a analogia entre a águia e o cristianismo e o cristão é algo que me encanta, e eu estou muito feliz por poder ajudar tanta gente na igreja a entender a sua identidade, a sua posição em Cristo. E agora estamos nos preparando para viver, a partir de amanhã, um novo módulo. E eu vou, sabe, a nossa igreja é uma igreja de ensino, é uma igreja de educação, é uma igreja de conhecimento. E eu descobri que as pessoas atraem as outras conforme o seu caráter. Então, eu, como sou uma pessoa a quem Deus qualificou como idônea, como justa, como grata, como sincera, como verdadeira, eu atraio pessoas que têm estas características. O nosso ministério não se coaduna com desonestidade, ou desonestos, ou mentirosos, ou enganadores, não se coaduna. Porque o caráter, você sabe, caráter é o que você é. Reputação é o que os outros acham de você. Caráter é aquilo que você constrói, aquilo que você é na sua essência. E ao longo da minha jornada de vida, eu fui construindo o meu caráter de honestidade, sinceridade, de verdade, de idoneidade. E Deus é tão bom
que Ele atrai a mim pessoas que têm estas características. Então, a Igreja Cristo Vive, na realidade, não é a fina flor do abacateiro. A Igreja Cristo Vive é uma igreja composta de pessoas que têm este caráter igual ao apostolado. Maravilhoso! Você convivendo com as pessoas da nossa igreja, significa que você tem essas características também, tão necessárias para se viver a vida neste mundo tão mal, mundo que jaz no maligno. Então, eu queria dizer isso porque amanhã começamos um mês de doutrinas na igreja. Nós vamos rever questões fundamentais da predestinação, da eleição, a nossa identidade em Cristo, o falso livre-arbítrio. Por que a Bíblia diz que nós somos abençoados? Que é isto de um abençoado? Pastor, mas vocês são o último biscoito do pacote? Não, nós não somos o último biscoito do pacote. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. O nosso ministério é dos poucos ministérios que acreditam legitimamente na Bíblia Sagrada. Eu ensino a igreja a não duvidar da Bíblia. Porque muita gente conhece muita coisa da Bíblia. Muita gente. Eu conheço gente que dá lições de Bíblia, mas não vive um versículo bíblico. Estão se enganando a si mesmo. Então nós vamos começar, a partir de amanhã, o mês de abril, todo o mês de questões doutrinárias. E é através da doutrina da sabedoria predestinada que o povo de Deus ganha músculos espirituais, cresce na graça, sai do adultério espiritual, os olhos deixam de estar embotados, Deus arranca os véus e as pessoas conquistam, as pessoas avançam, as pessoas têm uma postura de vida muito mais forte, há uma vocação celestial. Ela descobre que é feitura de Deus, preparado para andar em boas obras, que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Claro que quando você ouve alguém dizer que crê na Bíblia, as pessoas dizem, não, mas eles são a fina flor do abacateiro. Verdade, somos sim, porque nós acreditamos em Deus. E quem acredita em Deus é feliz, é realizado, é seguro, tem paz. Quem acredita em Deus é diferente nesta terra. Amém? Então, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Graças a Deus que a linha da Transcarioca, do BRT, já está bem mais fácil, né? O trânsito está fluindo legalmente e temos então a oportunidade de convidar você para estar na nossa catedral, desfrutar da palavra. Olha, uma revelação da graça de Deus pode mudar a história de vida. Eu recebi, alguns dias atrás, um envelope vindo da Suíça. Uma senhora vivendo na Suíça, casado com um suíço italiano, mandou os seus dízimos para a igreja e ela disse, eu vivo num país de tanta depressão, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Suíça, tanta gente que se mata, tanta gente que se suicida, e eu encontrei na palavra da graça de Deus, através da internet e do satélite, o socorro de Deus, o meu apostolado, e eu me identifiquei com o Senhor. É o que eu digo. Como Deus me ensinou, e a parte que me cabe, Ele me fez idôneo, honesto, sincero e verdadeiro, eu só atraio gente assim. Eu não atraio gente do mal. E às vezes, quando alguém do mal vem, ele não fica, porque, você sabe, não dá, não convém que seja assim. Então, lá na Suíça, lá em Portugal, nos Estados Unidos, eu estava numa viagem e uma senhora dentro do avião, a aeromoça olhou para mim e falou assim, o senhor é da televisão? Eu falei, sou sim. Eu e a minha colega já lhe vimos nos Estados Unidos. Interessante. Nós temos programação nos Estados Unidos. E a palavra transforma, dá segurança, dá paz, muda o rumo de vida. Você quer viver? Você quer ter dias felizes? Você quer conquistar? Então, para de se queixar.
Pare de se queixar. Vamos à Bíblia Sagrada e vamos viver. Amém? Amanhã, 9 da manhã, 6 da tarde. Rua Maricá 320, Campinho, Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. Rua Paralela, Cândido Início. Meu telefone é 3017 9090. Olha, eu quero mandar o meu carinho, minhas orações, meu amor para o povo da Igreja Cristo Vivo. Aquelas pessoas que são atraídas por aquilo que Deus me fez idôneo, atraio as pessoas com as mesmas características. Muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para termos uma programação tão vasta, tão ampla, de televisão, rádio, internet, satélite, uma rede mundial de comunicação. Em particular, por causa dos sábados, eu sempre envio um abraço carinhoso ao meu amigo Rodrigo Ambrósio, sua amada esposa, sua família, que tanto fazem pela obra de Deus. Ele é o proprietário do Turbomil, que é um mercado na Baixada Fluminense, em Mesquita, Vila Emil. E este jovem empresário, ele ama a Deus. E a pessoa, olha, é uma das pessoas mais gratas a Deus que eu conheço. Por isso, quem é grato, quem é justo para com Deus, Deus se faz justo para com ele, faz forte para com ele. Toda pessoa que é miserável tem as mãos fechadas de Deus. Mas quem é aberto e que se doa, recebe a abundância de Deus. Obrigado, meu querido amigo Rodrigo Ambrósio. Muito bem, vamos conversar agora um pouquinho. Há uma expressão do profeta Jeremias que muito me encanta, sempre me encantou, faz parte das minhas orações, das minhas tertúlias com Deus, que é Jeremias 33:3. Diz que há promessas feitas por Deus de paz e prosperidade, e que o profeta diz assim: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você me invocar, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Interessante. As pessoas, quando às vezes precisam tomar uma decisão na vida, elas procuram o cartomante, o quiromante, a benzedeira, a mulher da reza, o galho de arruda. Elas vão ver as cartas, o mapa astral. Elas estão perdendo a sua vida. Estão perdendo a sua vida. Nosso Brasil está mergulhado em grandes trevas. E só uma forma de mudar o Brasil e as trevas do Brasil é quando a luz de Deus emerge. É quando olhos espirituais são iluminados. É quando você compreende o que é a herança dos santos. Porque uma coisa é fazer um carnaval, desculpa a expressão, que se vê por aí, que se diz que é igreja. Outra coisa é focar o povo nas verdades, na Bíblia Sagrada. E o profeta, você sabe, muita gente usa este versículo bíblico, mas não sabe o que ele quer dizer. Só invoca-me. Eu só invoco Deus se eu tiver tempo com Deus, se eu tiver oração, se eu tiver o cuidado de buscar a vontade de Deus para a minha vida. Não é criar situações, depois dizer Deus abençoa. E se não abençoares, eu rasgo a Bíblia. Isto é conversa fiada, você está entendendo? Eu não posso exigir de Deus e dizer: Deus, eu tenho este sonho particular, não busquei na Bíblia, não sei se foi você que me deu, mas uma coisa eu faço: bato o pé aqui, vou jejuar, vou subir no monte, vou vigiliar, e se você não fizer o que eu estou mandando, você sabe, trocam-se. Há uma sinergia que não é verdadeira. É Deus que tem o caminho, não é o homem. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, se invoca-me e eu te responderei. Então Deus coloca aqui ao profeta como um Deus vivo. Quer dizer, as minhas palavras não são, elas não passam pelo telhado e morrem. Elas ecoam e elas chegam à presença de Deus e dizem: se você me invocar,
Se você orar, se você me buscar, essa palavra buscar está tão distante da vida de tanta gente. Se buscar, se você quiser conhecer a minha vontade, boa, perfeita e agradável, eu vou te responder. E ele disse, eu vou surpreender você, porque ao te responder, vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe que coisas grandes e ocultas que não sabes. O ser humano não tem ideia, até porque nós não sabemos nem orar como convém às vezes, mas nós não temos ideia do que é que Deus tem aí no seu storage de provisão para o povo de Deus. Muita gente vive como mendigo, desapontado, desacreditado, achando que Deus não está nem aí para ele. E Deus disse, eu vou te revelar, vou te mostrar. Olha como é que diz a Bíblia. Davi, mostra aqui, por favor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou vou te dizer, você não sabia até hoje, que Deus tem coisas grandes que estiveram ocultas até hoje. O que Deus tem nas questões de saúde, as questões de prosperidade? Olha, eu sei que há muita gente neste sábado que está literalmente desapontado com a vida. Tem gente que perdeu até a vontade de viver. Não tem mais ânimos. É tanta desgraça batendo na porta que falar em Deus chega a ser como Sara, né? Quando o anjo diz, Sara, você vai ter um filho daqui a um ano. E ela riu. E o anjo diz, você riu? Ele diz, não ri. Riu, sim senhor. Você sabe, muita gente ri por causa do aspecto emocional, mas muita gente ri porque não acredita. Não acredita que Deus pode, que Deus quer, que Deus faz. E veio o profeta e disse, olha, se você me invocar, não fico em silêncio não. Eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O que você imagina da vida quando Deus, o soberano Deus, diz, tem coisas grandes que estão ocultas. Depois ele continua e diz, eis que lhe trarei a ela saúde, versículo 6, cura e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz, de segurança, restaurarei a sorte de Judá, de Israel, os edificarei como no princípio. Depois diz, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, por todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar-se-ão, temerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Coisas grandes. Às vezes você acha que Deus tem um quarto-sala para você, e Deus tem uma casa. Você acha que segundo grau é tudo, e Deus tem lá um doutorado na frente, uma pós-graduação. Aí você pensa que ir até São Paulo é uma grande viagem, e Deus quer que você viaje para outro continente. Mas as coisas grandes e ocultas só se manifestam na vida daquela pessoa que invoca a Deus, que participa da igreja, que se envolve, que tem compromisso. Ninguém invoca por invocar. Ninguém tem uma resposta de Deus tendo uma vida tico-tico no fubá com Deus. Um dia vai à igreja, um dia não vai à igreja, um dia acredita, um dia não acredita, um dia está no céu, outro dia está no inferno. Se você quer ver coisas grandes que eram ocultas até hoje, e o bem que Deus tem para a sua vida, você precisa de estar na igreja Cristo Vive. Você precisa de estar na revelação da graça de Deus. Você não pode permitir que mais ninguém trave a sua vida, mais ninguém lhe puxe para baixo, que mais ninguém lhe faça desviar o foco. Porque, meus amados, a verdade é que muita gente está deixando de usufruir este bem de Deus, estas coisas grandes de Deus, porque não aprendeu a conviver com a vida da igreja, a invocar, a buscar, a bater. Foi Jesus que disse, você bater,
eu vou abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, eu vou te responder. Coisas grandes. Você sabe que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Eu cheguei aqui ao Brasil há 39 anos atrás, 38 anos atrás, sozinho, passaporte expirado, não tinha amigos, não tinha conhecidos, não tinha ninguém. E eu não imaginaria nunca que Deus me transformaria num apóstolo, num profeta, na boca de Deus. As realizações que eu já fiz, você sabe, só tenta destruir outra pessoa quem não consegue ou igualar ou superar. Então você vai ouvir sempre muita coisa das pessoas que gostariam de superar ou igualar aquilo que você vai ter. A Bíblia diz que os estrangeiros hão de invejar você. Então, coisas grandes e ocultas que não sabes, eu vou te mostrar. Mas você precisa de estar no lugar certo, com as pessoas certas, a quem Deus as constitui idôneas à obra, para que as coisas aconteçam. Porque o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida é coisa muito grande. Quem passa aqui na porta da nossa catedral não imagina a luta que nós tivemos para construir um terreno que era pedra e tivemos 9 meses explodindo, cortando pedra, toda espécie de dificuldades. Na época o plano presidencial em 89, 90 bloqueou o dinheiro, todas as impossibilidades, tudo eram trevas, tudo era negativo, tudo era pessimismo. E no meio desse espírito maligno que tomou conta da nossa sociedade em 90, Deus disse: Miguel, eu vou te mostrar coisas grandes, inexplicavelmente, porque não há como ele dizer como é que as coisas aconteceram. Deus levantou uma mulher que me viu na televisão, tinha ido a Jerusalém, e quando ela estava orando no Monte das Oliveiras, apareceu um rosto de um homem sorrindo, era o meu rosto. E quando essa senhora chegou ao Brasil, foi ligar a televisão, era eu. Deus disse: ajuda este homem. E esta mulher carreou muitos recursos para que eu pudesse fazer a obra de Deus, sem eu saber quem ela era, sem ela me conhecer. Coisas grandes e ocultas. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Você acha: mas o senhor não conhece a minha família, apóstolo, eu venho de uma família pobre, e daí? Pastor, não, mas a sociedade, eu sou negro, a sociedade, e daí? Pastor, mas eu sou gordo, e daí? Eu sou magro, e daí? Você acha que Deus está aí preocupado com cor de pele, com sociedade, com se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre? Deus quer gente que se humilhe, que dependa dele, que o busque, que o invoque. Ele diz: eu vou te responder. Talvez você esteja com câncer e você acha que os seus dias estão contados. Talvez você tenha um passado pregresso, cheio de fracassos, de humilhações, e você diga: e agora, como é que vai ser a minha vida? Invoca-me, eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não tem ideia de que, se você decidir agora estar conosco amanhã, o que Deus vai fazer da tua vida. Imagine, eu estou aqui, eu era um imigrante, cheguei aqui, não tinha nem dinheiro para beber uma Coca-Cola, nem comer um bolo, e Deus fez de mim um homem grande nesta nação, para a glória dele, porque eu, em minha carne, você sabe, não tenho nada de especial, mas o meu ministério, que é dele, o fez desta forma. Estamos no mundo todo. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas vais passar a saber. Tome uma decisão. Pega o seu telefone agora, ligue para nós, 3017 9090. Como nós estamos em rede mundial de televisão, há pessoas nos assistindo em outros países. Pega o telefone, entre na internet, www.igrejacristovive.com.br, e receba no seu espírito coisas grandes
e ocultas que eu vou saber. Esta é a vontade de Deus. Senhor Jesus, eu abençoo este homem, esta mulher, esta família. Abençoo esta pessoa que já tinha abandonado a obra de Deus. Este que já foi um grande pregador e agora está humilhado e sentado num sofá. Esta família totalmente degradada, Pai. E que Tu tens coisas grandes ainda para a sua vida. Nunca é tarde para recomeçar. Eu Te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sinto a presença de Deus. E o meu regozijo não é porque Deus cura pessoas na nossa igreja apenas, e é grande coisa, imagina-te. Mas porque o meu nome e o teu nome estão arrolados nos céus. Isto é o meu regozijo. Dizer que Deus é santo, santo, santo. A maior virtude para mim que Deus tem é a santidade. Por isso, santo, santo, santo é o Senhor. Seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Deus seja louvado. Estamos terminando o programa. Eu deixo o telefone 3017 90 90. Ligue para nós. Nosso endereço, Rua Maricá, 320, paralela a Cândido Benício, 320. Cândido Benício com a 28 DP. Não se esqueça, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde. Venha conhecer o verdadeiro ensino, aquilo que é coluna e baluarte da vida, a segurança da revelação da graça de Deus. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Sou seu amigo o apóstolo Miguel Ângelo. Em meu nome, da minha amada esposa Bispa Roxana, minha filha querida, pastora Cristiane, toda a nossa equipe de trabalho, nós declaramos graça e paz, que as coisas grandes que estão ocultas comecem agora a se revelar à tua vida. Você vai se surpreender com Deus, como Ele me surpreende todos os dias. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.